Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Vamos pensar em um texto nessa oportunidade que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 7. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 7, diz assim: E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Ou aquele que entre vós não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. Gente, enquanto uns estavam indo para suas casas, conforme o capítulo 7 e o versículo de número 53, Jesus ele estava indo para o Monte das Oliveiras com um objetivo apenas: orar. Simplesmente orar. Jesus ele tinha costume de dormir tarde. Jesus ele passava a noite não perdendo tempo, mas sim ganhando tempo em oração. Pois aquele que fala com o Pai não perde, pelo contrário, aquele que fala com o Pai ganha, e ganha muito. O Monte das Oliveiras era o lugar onde somente os dois conversavam às claras, aonde os demais não conseguiam estar lúcidos. Uma certa vez ele até convidou 3 para estar com ele no monte, travando uma batalha em oração. Mas os 3 infelizmente adormeceram, não suportaram, porque monte é lugar de peleja, monte é lugar de batalha, monte é lugar de guerra. O Monte das Oliveiras era o lugar de intimidade, e só vence o sono quem quer ter intimidade. Só vence o sono quem quer ter mais profundidade com o céu. E era por conta disso que ele ficava madrugadas acordado, porque mesmo sendo filho de Deus, ele estava em uma matéria humana e ansiava por intimidade, e precisava de mais intimidade, e precisava de mais profundidade. Jesus ele foi o modelo perfeito de oração. Ele orava tanto que uma certa vez os seus discípulos chegaram para ele e lhe disseram: Mestre, nós estamos percebendo que o Senhor ora muito. Nós estamos percebendo que o Senhor não para de orar. Mestre, nos ensina a orar. Então Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, vai ensinar um modelo de oração para os seus discípulos, dizendo: olha, quando vocês quiserem orar, vocês dirá assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos as ofensas daquele que tem nos ofendido. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino, a glória, para todo sempre. Amém. Esse foi um modelo que o seu mestre ensinou para os seus discípulos. Quando Jesus ele termina de orar, logo cedo pela manhã, ele parte para o templo para ensinar a palavra de Deus. Jesus ele tinha esse costume, gente. O hábito de Jesus era esse: era orar e partir para o templo para ensinar a palavra de Deus. Jesus, quando ele tinha 12 anos de idade,
Jesus ele já tinha essa vontade de ir para o templo e ensinar a palavra de Deus. Mas o que me chama a atenção é que primeiro ele ora e depois ele ensina. Primeiro ele fica de joelhos no monte para depois ele ficar de pé no templo. Pega isso. Primeiro ele fica de joelhos no monte para depois ele ficar de pé no templo. Porque o ministério ele não se estrutura de pé, mas um ministério ele se estrutura de joelhos. Eu vou repetir. O ministério ele não se estrutura de pé, mas o ministério ele se estrutura de joelhos. Primeiro ele fica a sós com Deus, depois ele fica em público com o povo. Primeiro ele fica no secreto aprendendo do Pai, para depois ele ficar em público distribuindo aquilo que ele aprendeu no secreto para o povo. Jesus era assim. Quando ele estava ensinando no templo, os escribas e fariseus, um grupo, uma raça de apontadores que tinha naquela época, e hoje também no nosso tempo presente existem grupos de apontadores. Esse grupo chegaram com uma mulher pega no ato de adultério e colocaram ela no meio, em público, diante das pessoas. Pegaram o erro dela e exporam diante das pessoas. Pegaram a vergonha dela e espalharam no meio das pessoas. Chegaram com ela, expondo um erro dela e dizendo: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? E tu, pois, o que dizes? Perceba o machismo desse grupo doentio. Nesse caso, a lei ordenava que o homem e a mulher deveriam morrer juntos, apedrejados. E não apenas a mulher separadamente, isoladamente. E não apenas o homem separadamente, isoladamente. Ambos os dois que estavam praticando o ato deveriam morrer juntos, apedrejados. Mas eles usam o artigo no feminino pluralizando-as, dizendo as tais. Moisés disse que as tais sejam apedrejadas, afirmando que somente as mulheres eram dignas de morte, afirmando que somente as mulheres eram dignas de ser apedrejadas isoladamente. Esses homens estavam distorcendo a lei diante do próprio verbo vivo encarnado que estava na presença deles naquele momento. Isso tudo era uma armadilha, gente. Isso tudo era uma armadilha para que eles pudessem pegar Jesus, para que eles pudessem ver, achar alguma brecha em Jesus. Mas o que me chama a atenção é que Jesus ele sabe se livrar de armadilhas. Porque se Jesus dissesse apedreja, eles diriam: ele não vive o que prega. Ele prega amor, mas está mandando matar. Ele convive com os pecadores, se assenta com eles, comem com eles, mas ele não os ama. Se Jesus dissesse solta, eles diriam que ele estava quebrando a lei, estava indo contra a lei mosaica. Isso tudo era uma armadilha. Mas Jesus ele sabe livrar de armadilhas.
Jesus, ele sabe se livrar de armadilhas. E eu abro um parênteses aqui para fazer uma aplicação para a sua vida e dizer: Jesus te livrará das armadilhas dos teus adversários. Eu vou repetir: Jesus te livrará das armadilhas dos teus adversários. O que me chama a atenção, gente, é que a mulher passou a noite inteira adulterando, mas Jesus passou a noite inteira orando. E quem ora não cai nas armadilhas dos escribas, quem ora não cai nas armadilhas das pessoas, quem ora consegue discernir as intenções do coração das pessoas. Já quem não ora, não discerne. E quem não discerne é enganado. Talvez você que esteja vendo esse vídeo já foi enganado pelas pessoas. Por um descuido seu, porque não passou um período em oração. Talvez você já foi enganado. Talvez uma pessoa se apresentou, se aproximou perto de você com boa intenção, se demonstrando ser boa, mas o coração estava tomado por segundas intenções. O coração estava tomado por ódio, estava tomado em fazer o mal contra você. Talvez você já foi enganado. Quem nunca foi enganado nessa vida, me diz. Mas assim diz o Senhor: o tempo de ser enganado acaba hoje, porque eu irei te dar o dom de discernimento, e você irá discernir as intenções do coração das pessoas, e não será mais enganado. Quando as pessoas se aproximarem perto de você com uma intenção boa, mas lá no fundo a intenção é maligna, é perversa, você já vai estar ciente e já vai repreender dizendo: antes de você chegar aqui, Deus já havia me revelado a intenção do seu coração. Jesus vai te dar discernimento para você discernir as intenções dos corações perversos das pessoas. Quando eles estavam expondo o erro da mulher, dizendo: mestre, nós pegamos essa mulher no ato de adultério, e Moisés mandou que as tais sejam apedrejados. Jesus então vai se abaixar e vai escrever com o dedo na areia, e vai escrever com o dedo na terra. Jesus não estava nem aí para os acusadores. Quando Jesus ele se inclina para escrever na areia, dá a entender que Jesus não estava nem aí para os acusadores. Jesus não estava dando ouvidos para os acusadores. Eu abro um parênteses só para te dizer: ei, não dê ouvido a seus acusadores. Não dê ibope para os seus acusadores, para pessoas que vêm só para apontar o erro, para pessoas que vêm só para apontar a falha, para as pessoas que vêm só para apontar o defeito. Ei, faça que nem Jesus, não dê ouvido a acusadores. Jesus se inclina. Jesus se inclina. De tanto eles perseverar, perguntando-lhe, Jesus se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Aquele que dentre vós não tem pecado algum, seja o primeiro. Eu quero ver quem tem coragem. Eu quero ver quem é corajoso. Para apontar o erro tem coragem, mas
para apedrejar, eu quero ver se vocês são corajosos de fato. Aquele que não tem pecado entre vocês, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. A lei queria ver aquela mulher morta. A lei queria dar o ponto final na vida daquela mulher. Mas ao invés da graça apedrejar, a graça estava escrevendo uma nova história para a vida dela. A lei queria dar o ponto final, mas a graça colocou uma vírgula dizendo: vai viver, vai viver, vai viver. A lei não dava para nenhum deles o privilégio de estar sem pecado, pois a mesma lei não tirava os pecados deles. A mesma lei não deixava eles sem pecado. O máximo que a lei dava para eles encobria os seus pecados. Somente o Cordeiro de Deus que estava ali naquele exato momento tinha a oportunidade de apedrejar a vida daquela mulher. Só Jesus tinha a oportunidade de apedrejar aquela mulher. Mas ao invés de Jesus apedrejar, Jesus deu a ela uma nova oportunidade de vida. A lei excluía, mas a graça abraçava. A lei queria matar, mas a graça deu vida. Eu abro um parênteses desse momento só para te dizer, talvez tem pessoas apontando o seu erro. Talvez tem pessoas expondo o seu erro. Talvez tem pessoas acusando você por algum deslize que você cometeu. Mas a palavra do Senhor para a sua vida é: a graça ela não te exclui. A graça ela não dá um ponto final na sua vida. A graça ela não apedreja você, pelo contrário, a graça te estende as mãos, a graça te abraça e a graça te concede uma nova oportunidade de vida. A palavra do Senhor para a sua vida nessa noite é: hoje eu estou te dando uma nova oportunidade de vida. Talvez tem pessoas dizendo: vai morrer, não tem mais jeito não para essa pessoa. Não tem, essa pessoa já errou demais, já falhou demais, já tropeçou demais. Mas a graça, ao invés de te excluir, a graça olha para você e está te dizendo nesse momento: eu estou te dando mais uma oportunidade, eu estou te dando mais uma chance. A graça, ela é cheia de oportunidade. Talvez as pessoas te excluíram, até mesmo na igreja, talvez as pessoas já te excluíram. Talvez a pessoa já espalharam o seu erro dizendo: olha, não anda com ela não, não anda com ele não, deixa para lá, deixa de lado, exclui, não, vamos andar só nós aqui, a gente é perfeito, a gente não erra, a gente não falha, não, vamos andar. Talvez tem pessoas que estão te excluindo, pessoas que também são pecadoras, pessoas que também falham, que erram, que não olha para a trave que está atravessada em seus olhos e só repara o erro na vida do irmão, o erro na vida da pessoa, o erro na sua vida. Mas Jesus, ele não olha para o seu erro. Jesus, ele olha para você. Jesus, ele olha para a sua alma. Jesus, ele olha para o seu espírito e ele te concede mais uma oportunidade. Versículo 8 e 9 para concluir. E tornando a inclinar, escrevia na areia. Porém, ouvindo eles isso, e acusados pela consciência,
saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio, e acusados pela consciência. Ninguém precisou apontar o pecado deles, ninguém precisou apontar o erro deles, a própria consciência os acusou. A própria consciência disse para eles: sai daí porque você também erra, rapaz. Sai daí porque você também falha. Sai daí porque você também peca. Sai daí porque você também tem pecado. Agora essa aqui é pra gente. Nunca aponte o erro de ninguém. Nós nunca devemos apontar o erro de ninguém, porque dentro de nós existe um tribunal chamado consciência, que nos acusa, que nos alerta 24 horas dizendo: você também erra, você também falha, você também peca, você também tem pecado, você não é perfeito. Nós nunca devemos apontar o erro de ninguém, porque dentro de nós tem um tribunal chamado consciência, que nos diz: você também tem pecado, você também precisa da graça. Se não fosse a graça nos conceder oportunidade, o que seria da nossa vida? Se não fosse a graça nos abraçar, o que seria da nossa vida? Se não fosse da graça nos incluir, aonde nós estaríamos hoje? Graças a Deus que existe a graça que nos abraça. Eu vou repetir isso aqui é forte. Graças a Deus que existe a graça que nos abraça. O que me chama a atenção é que quando eles foram acusados pela consciência, saíram um por um. Saíram um por um. Nenhum acusador ficou. Nenhum acusador permaneceu. Nenhum acusador prevaleceu. Agora pega. Deus vai tirar de perto os nossos acusadores. Deus vai tirar de perto de nós os nossos acusadores. Não vai ficar um, não vai prevalecer ninguém. Assim diz o Senhor: eu vou tirar de perto todos os teus acusadores. Todos aqueles que vêm apontando o dedo para a sua vida, todos aqueles que vêm apontando o seu erro, o Senhor não vai deixar um. Todos irão sair. Todos irão sair. Aí Jesus, para terminar, Jesus disse para ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Porque o máximo que as pessoas podem fazer é nos acusar, mas condenar jamais ela nos condenará, porque o único que pode nos condenar é Deus. E ao invés de Cristo nos condenar, Cristo, Ele nos dá mais uma oportunidade de recomeço. Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A graça te aceita, mas ela não aceita seu erro. A graça te aceita, mas ela não aceita o seu pecado. A graça te aceita, mas ela não aceita o adultério. A graça te aceita, mas ela não aceita a fornicação. A graça te aceita, mas ela não aceita a calúnia. Vai e não peques mais. Vai
e não peques mais. Agora olha para mim. O maior erro, não sei se posso dizer que foi um erro, mas a melhor coisa que os escribas e fariseus fizeram foram levar uma pecadora até Jesus, pensando que Jesus iria apedrejar ela. O maior erro foi levar uma pecadora até os pés de Jesus, pensando que Jesus iria crucificar ela. De forma nenhuma. O Senhor, Ele veio para abraçar os pecadores. Os pecadores, eles precisam de médico. Não médico do corpo, mas médico da alma. Agora olha para mim. Quantas pessoas você já levou até Jesus? Não para apontar o erro, não. Para dizer, Senhor, ela precisa de Ti. Senhor, precisa de você essa mulher. Esse homem precisa do Senhor. Esse jovem precisa do Senhor. Que nós levamos mais pessoas a Cristo e menos acusações a Ele. Essa foi a nossa meditação de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixa os comentários, amém? E no próximo vídeo, Deus tem mais uma palavra para a sua vida. Vamos meditar junto e o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe.